Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Petrofoco. Meu nome é Henry Fiorenza e este é o último vídeo da série de conhecimentos básicos, né, de matemática da prova da Transpetro de 2018 para nível técnico. Né? Ele serve também não só para o nível técnico, como também para algumas questões de conhecimentos específicos de alguns outros cargos também, como administração. Algumas engenharias também têm matemática na sua ementa, né? E economia, contabilidade e tal. Esse vídeo fecha essa série, ok? Depois a gente vai começar uma série da TBG. Bom, vamos lá, questão de número 20, né? Sistemas lineares homogêneos possuem pelo menos uma solução e, portanto, nunca serão considerados impossíveis. O sistema linear dado abaixo, né, possui infinitas soluções. Aí ele mostra aqui, né? Ele mostra, né, esse x mais y mais z igual a zero, x mais alfa y mais z igual a zero, e assim vai. E ele quer saber que para ele atender essa condição, né, qual é o valor, né, de alfa, né? Relembrando que sistemas lineares têm três possibilidades. Tá? A primeira é, dado o sistema, a solução pode ser possível e impossível, e se é possível ele pode ser determinado ou indeterminado. Ou seja, determinado ele admite uma única solução, e indeterminado ele admite infinitas soluções. Né? E impossível é quando não admite soluções, nenhuma e nem infinitas, né? Zero. Né? E nesse caso aqui ele está falando que possui infinitas soluções, então ele vai por esse caminho aqui, ele vai ser um indeterminado. Bom, para ser possível e determinado, o determinante da matriz formada aqui por esse sistema, né, ele tem que ser diferente de zero. É diferente de zero, tem solução única. Se for determinante igual a zero, que é o nosso caso que a gente vai buscar, né, ele é possível e indeterminado. Né? Mas ainda tem a terceira possibilidade, que é impossível, é quando o determinante é igual a zero e pelo menos um determinante secundário é diferente de zero. Né? Mas a gente não vai fazer essa investigação assim, a gente vai parar nesse segundo caso aqui. Okay? Vamos lá, vamos transformar então a matriz, esse sistema de equações lineares, numa matriz para extrair o determinante. Okay? Então vocês percebem aqui que a matriz vai ser dada pelos coeficientes de cada uma das incógnitas, x, y, z. No caso aqui é 1, 1 e 1, né? 1 vezes x vezes 1 vezes y, mais 1 vezes y, mais 1 vezes z igual a 0. Aqui a gente tem 1 alfa e 1, então aqui está 1 alfa e 1. E aqui alfa, alfa e 2, alfa, alfa e 2. Fazendo o determinante desse cara aqui por sarros, né? que é uma metodologia que a gente multiplica a diagonal principal, depois esse vezes esse cara aqui, depois esse vezes esse aqui, e depois subtrai da multiplicação dos termos invertendo aqui a inclinação, vamos dizer assim, dessa diagonal. Então a gente vai ter aqui 1 vezes alfa vezes 2, mais 1 vezes 1 vezes alfa, 1 vezes 1 vezes alfa, mais 1 vezes alfa vezes 1. Aqui, 1 vezes alfa vezes 1, menos, e assim vai, né? Seguindo essa regrinha aqui, né? A gente tem esse trem aqui, né? E simplificando, né? Aqui 1 vezes 2 alfa vezes alfa vai dar 2 alfa, aqui 1 vezes 1 vezes alfa é alfa, e assim vai. E aqui a gente tem alguns termos que é menos 1 vezes alfa, então é menos alfa ao quadrado, né? E aqui tem outro menos alfa ao quadrado, enfim. Se a gente for cortando, que dá para cortar, corta o alfa mais alfa e menos alfa, a gente tem 2 alfa menos alfa ao quadrado igual a zero. Né? Ou seja, isso aqui, se a gente colocar em evidência o alfa, é a mesma coisa dizer que alfa vezes 2 menos alfa, né? Porque alfa vezes 2 dá 2 alfa, alfa vezes menos alfa dá menos alfa ao quadrado. Então, a gente consegue transformar isso aqui nisso aqui. Né? Bom, nesse caso, a gente tem duas soluções, né? Para o alfa igual a zero e o alfa igual a 2. Se o alfa é igual a zero, 0 vezes 2 menos 0, que é 2, 0 vezes 2 é 0. Então, a gente tem essa equação satisfeita. Se botar alfa igual a 2, então 2 menos 2 é 0. Então, 2 vezes 2 menos 2 também vai ser 0. Então, são os dois valores, né, para alfa. Né? Então, ele pergunta qual é o maior valor possível para alfa, né, que permite que isso aqui seja vamos dizer, um sistema linear sem solução, né? Ou com diferentes soluções, desculpe, né? É o alfa igual a 2. Então, resposta
letra C, alfa igual a 2. Tá? Se a gente quiser analisar graficamente, essa função aqui, 2α menos alfa ao quadrado, ele é uma parábola que corta o zero, né? Porque no x, uma das raízes é x igual a zero, outra raiz é x não, alfa igual a zero. Podia ser x também, né? Mas enfim, a gente está chamando de alfa, né? E alfa igual a 2. Né? Então, né? Ops, agora. Mas enfim, o que acontece, né? Vamos também verificar quais são as possibilidades, tá? Já que a gente está trabalhando com sistemas lineares, né? Para os critérios determinantes secundários, se fosse o caso, né, de uma matriz, desculpe, dele perguntar qual era o critério para que seja indeterminado, ou seja impossível, né, não tem soluções possíveis, vamos dizer assim, né? A gente teria que fazer os tais dos determinantes secundários, né? E o que a gente faz isso? No secundário a gente substitui, né, cada coluna da matriz com a matriz formada pelos termos isolados. Nesse caso é o 0, 0 e o 0. Podia ser 2, 13 menos 5, podia ser qualquer combinação de números aqui. Né? Mas aqui nesse lado aqui estão isolados são valores numéricos. Tá? Aqui a gente tem combinações de valores com x, y e z. Né? E quando a gente não tem nenhum que é x, y vezes z, ele vai estar... tem que juntar. Se eu tiver x mais y mais z menos 2 igual a 3. Esse menos 2 eu tenho que passar para o outro lado. Né? Aí eu vou ter 3, o menos 2 passa para o outro lado mais 2, fica 3 mais 2. Aí eu vou ter o número 5 aqui. Mas o importante é que a gente deixe sempre de um lado das equações aqui os termos que dependem das variáveis x, y e z. Nesse caso aqui, pode ser x, y, z, w, enfim. Eu posso ter um sistema com 4 incógnitas e 4 equações, ou 5 incógnitas, 5 equações. Eu sempre vou precisar de pelo menos o mesmo número de equações para o número de incógnitas, né? Porque senão, né, eu vou ter aquelas situações onde eu posso ter infinitas soluções, né? Mesmo que eu não... justamente pelo fato de que eu tenho pouca restrição, ou seja, eu tenho... É que nem, por exemplo, x mais y é igual a 1, por exemplo. Eu tenho uma equação com duas variáveis. Então, um x mais y igual a 1, ele admite infinitas soluções. Por quê? Porque se o x vale 10, né, o y vale menos 9, aí 10 menos 9 é igual a 1. Né? Beleza, mas se valer 11, o y vale 10. Se valer 12, o y vale 11. Se valer 17, o y vale 16. Então, né, eu consigo ter infinitas soluções quando eu tenho uma equação com duas variáveis. Se eu colocar uma outra equação com duas variáveis, né, aí eu já consigo restringir de tal modo que eu consigo eventualmente buscar uma solução para ela. Pode ser que também tenha infinitas soluções. Né? Também pode ser que tenha infinitas soluções, né? Que é o caso onde, né, ele é indeterminado, ou seja, o determinante é zero. Né? Que basta, por exemplo, que as duas equações sejam proporcionais. Por exemplo, x mais y igual a 2. Né? Aí 2x mais 2y igual a 4, por exemplo. Né? É a situação onde eu tenho... ela seria a mesma coisa que eu dizer que tem x mais y igual a 2, x mais y igual a 2, por exemplo. Né? Eu vou ter todos os termos proporcionais. Né? E então ela tem o mesmo comportamento. Então é como se a mesma coisa se eu tivesse vamos dizer assim, uma equação só. Né? Tanto é que a forma de resolver quando são duas, né, eu pego, multiplico, né, em cima para que um termo corte com o de baixo, me sobre só um termo. Né? Se eu fizer isso, eu vou cortar os dois e não vou ter nada. Então, né, essa é aquela situação onde a gente não teria uma solução. Okay? Não teria uma solução única. Né? Então, bom... e aqui a gente vê que em qualquer dos três casos, né, onde a gente substitui a primeira, a segunda ou a terceira coluna, né, quando a gente tem uma coluna inteira de zeros, né, a gente sempre vai zerar o nosso determinante. Né? Então é o que a gente está mostrando aqui. Né? Quer dizer, isso aqui é só para testar. Né? Não foi o que
o exercício está pedindo, mas a gente está tentando ir um pouquinho adiante para vocês entenderem como é que é aquela questão da terceira possibilidade, que é quando a gente não tem nenhuma solução existente, nenhuma solução válida, vamos dizer assim, né? Então aqui, se a gente pegar aqui, ó, a gente tinha 1, 1, 1, 1, alfa 1, alfa, alfa 2. Então, aqui está o 1, 1, 1, né? Onde a gente substituiu o primeiro aqui, essa primeira coluna, por 0, 0, 0. Né? Qualquer uma dessas, onde a gente tem 0, 0, 0, numa coluna inteira, por exemplo, a gente vai ter determinante igual a 0. Né? Então, 0, 0, 0, ou seja, isso aqui a gente precisaria ter pelo menos um diferente de 0 para dizer não. Né? O determinante dele aqui é 0 e teve um que caiu diferente de 0 aqui, é sinal de que esse sistema é impossível, não é possível nenhuma solução existente, ok? Essa é uma questão relativamente difícil, né, por conta do quanto ela é abstrata, né? É uma questão de sistemas lineares, né? É uma questão que envolve matrizes determinantes, funções parabólicas, né? A gente podia tentar deduzir de alguma forma ali o valor de alfa pela equação, pelo gráfico, né? E equações de segundo grau, né? Que ali foi bem simples, né? Mas poderia ser uma equação que exigisse Bhaskara para resolver. É uma questão, apesar de ser mais difícil, né? Para quem tá preparado, estudou, resolve essa questão facilmente em 3 minutos. Uma dica, tá? Treine o cálculo de determinantes pelo método de Sarros, né? Que é o jeito mais rápido de resolver, né? Depois a gente até pode postar aqui um vídeo explicando alguns. Eu tento fazer lá mais rápido, né, e dar a solução mais rápida das questões, né? Mas eventualmente a gente pode também ir mais para o básico, né? Porque aqui a gente entende que muitos de vocês vão, né, também não posso falar só do básico, assim, senão daqui a pouco começa a ser, né, tipo assim, falar coisas muito óbvias, o pessoal não vai curtir muito os vídeos, tá? Mas se vocês estão tendo alguma dificuldade, ou vocês procurem vídeos no YouTube de outros canais, por exemplo, que tratem desses assuntos mais específicos ou mais mais superficiais, mais elementares, né? E aí talvez vocês consigam, se estão tendo dificuldade, né, consigam depois acompanhar as nossas resoluções. Se não, beleza, se vocês estão conseguindo acompanhar, excelente, né? Outra coisa, equações lineares são partes mais difíceis, tá, devido a essa abstração, né, que é uma coisa não é muito clara, né? Não é muito fácil de enxergar, não é que nem tabuada, não é que nem equação de segundo grau, funções, progressões, né? Uma coisa um pouco mais abstrata, né? Mas conhecendo algumas regrinhas, né, e exercitando elas, né, antes da prova, né, pode-se garantir, né, que a grande maioria, né, pode-se garantir, né, que vocês vão acertar uma questão que muita gente, grande maioria das pessoas vai errar. Né? Que eu diria que em terra de cego quem tem o olho é rei, ou seja, muitas pessoas têm dificuldade em matemática, né, e vocês resolvendo uma questão que é considerada difícil, que 20% das pessoas vão acertar, né? E quando eu digo 20% das pessoas vão acertar é porque muitos vão chutar e a chance de acertar chutando é de 20%, né? Essa é uma questão de 5 alternativas, né? Mas enfim, né? Então terra de cego quem tem um olho é rei, ou seja, se vocês conseguem fazer essas questões mais difíceis, vocês vão nadar de braçada nesse concurso. A audiência até aqui, né? Espero sinceramente, né, do fundo do meu coração, ter ajudado vocês a desvendar um pouquinho e perder um pouco do medo, né, da matemática, né? E a gente pede, né, para vocês compartilharem, né, e deixarem o joinha lá e se inscrever no canal para fortalecer cada vez mais o nosso canal, beleza? Muito obrigado e até a próxima.